Em 9 de dezembro de 1979, uma porta foi aberta em silêncio. Fulton Sheen estava ajoelhado, imóvel, os olhos fechados, as mãos cruzadas, exatamente como havia estado por 70 anos, toda manhã, diante do Santíssimo Sacramento. Desta vez, não se levantaria mais. Esse homem falou para 30 milhões de pessoas por semana. Ganhou um Emmy pregando a fé numa televisão que o mundo usava para esquecer de Deus. Converteu comunistas, ateus, intelectuais e pecadores de todo tipo. Mas o que poucos sabem é o seguinte: por trás de cada câmera, de cada microfone, de cada audiência de 30 milhões de pessoas, havia 1 hora de silêncio absoluto. Todo dia, sem exceção. Esse é o segredo que ninguém conta sobre Fulton Sheen. El Paso, Illinois, 1906. A cidade era pequena o suficiente para que todos se conhecessem pelo nome, e grande o suficiente para que ninguém pudesse esconder o que era. Ruas de terra batida, igrejas de pedra, famílias católicas que carregavam a fé como se carregam ferramentas de trabalho, sem alarde, com as mãos calejadas. Fulton tinha 11 anos. Naquela manhã, ele entrou sozinho na igreja. Não havia sido mandado. Não havia promessa a cumprir, nem penitência a fazer. Havia algo mais simples e mais difícil do que qualquer obrigação religiosa. Havia uma decisão. Ele se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento e ficou em silêncio. 1 hora. A maioria das crianças daquela idade não conseguia ficar quieta por 10 minutos. Fulton ficou 60. E no dia seguinte, voltou. E no seguinte. E por 73 anos consecutivos, sem falhar um único dia, em viagens, em doenças, em noites de inverno, em manhãs de glória e em tardes de humilhação, ele voltou sempre. Esse hábito não nasceu de entusiasmo religioso. Nasceu de algo mais silencioso. A convicção, ainda informe em uma criança de 11 anos, de que existe alguém do outro lado do silêncio e que vale a pena esperar por ele. A família Sheen não era rica. O pai, Newton, trabalhava no comércio local com a seriedade de quem sabe que o mundo não faz concessões. A mãe, Délia, ensinava os filhos que a fé não era um sentimento, era uma estrutura, como uma viga, como uma espinha dorsal. Você a carrega mesmo quando dói, especialmente quando dói. Fulton cresceu nessa casa sem permissividade e sem vazio. E quando o seminário o chamou, aos 15 anos, ele não foi por fuga nem por tradição. Foi porque já havia aprendido, em anos de silêncio ajoelhado, que a oração não acalma, ela forma. E ele queria ser formado até o fim. Roma, Lovaina, Washington. Fulton Sheen atravessou continentes para aprender o que precisava defender. Estudou Tomás de Aquino com a mesma intensidade com que outros jovens estudavam seus adversários. Leu Marx, Nietzsche, Freud, não para concordar, mas para compreender. Um homem não pode refutar aquilo que não conhece. E Fulton queria refutar com precisão cirúrgica, não com indignação vazia. Foi ordenado sacerdote em 1919. O mundo saía da Primeira Guerra Mundial cambaleando. A Europa estava destruída, não apenas materialmente, mas por dentro. A ideia de progresso havia prometido o paraíso e entregado as trincheiras. E no lugar de Deus, novas religiões surgiam: o Estado, a classe, a raça, a técnica. Fulton via tudo isso e entendia que a batalha mais importante não seria travada em parlamentos. Seria travada na cabeça das pessoas comuns. Em 1930, ele entrou no rádio. Sua voz atravessou as paredes de milhões de lares americanos toda semana. 4 milhões de ouvintes que nunca haviam pisado numa catedral ouviram pela primeira vez alguém falar de Deus com lógica, com ternura e sem pedir desculpas. Em 1951, ele fez algo que ninguém esperava de um bispo.
entrou na televisão. O estúdio era simples: um quadro negro, uma cadeira, nenhum efeito especial. Apenas Fulton Sheen, de pé, falando com a câmera como quem conversa com um amigo que está sofrendo e ainda não sabe por quê. 30 milhões de americanos assistiam toda semana. Ele ganhou o Emmy. Quando agradeceu, citou seus roteiristas: Mateus, Marcos, Lucas e João. A plateia riu, mas ele estava completamente sério. Nenhuma fama mudou sua rotina. Toda manhã, antes dos estúdios, antes das câmeras, antes dos microfones, a hora santa. Uma hora de joelhos, em silêncio, diante do Santíssimo. Como havia feito aos 11 anos, numa igrejinha de Illinois que o mundo nunca conheceu. A câmera não o formou. Ela apenas revelou o que a oração havia construído por dentro. Nova York, 1952. A televisão ainda era jovem, mas já havia se tornado o altar do século XX. As famílias americanas organizavam suas noites em torno dela. Ela definia o que era importante, o que era relevante, o que merecia a atenção. E numa terça-feira à noite, 2 programas disputavam a mesma fatia de audiência. De um lado, o especial de Frank Sinatra, o homem mais famoso da América, a voz que derretia plateias inteiras, o símbolo de uma era. Do outro, um bispo católico de 57 anos, de pé diante de um quadro negro, sem cenário, sem banda, sem efeitos especiais. Fulton Sheen venceu. Não por acaso, não por sorte, porque ele entendia algo que os produtores de entretenimento demoraram décadas para aceitar. As pessoas não têm fome apenas de distração. Têm fome de verdade, de sentido, de alguém que olhe para elas e diga, sem rodeios, que a vida vale mais do que aquilo que a televisão costumava mostrar. 30 milhões de americanos assistiam ao Life is Worth Living toda semana. Não havia roteiro decorado, não havia teleprompter. Havia um homem que acreditava em cada palavra que dizia. E isso, as câmeras não conseguiam esconder. Quando ele ganhou o Emmy, subiu ao palco com calma, agradeceu e então, com um sorriso leve, citou seus roteiristas pelo nome: Mateus, Marcos, Lucas, João. A plateia riu. Ele não estava brincando. Fulton Sheen não usava a televisão como palanque. Usava como confessionário público. Um lugar onde alguém finalmente dizia em voz alta aquilo que milhões sentiam em silêncio. Que o vazio não se preenche com fama. Que a dor não se cura com sucesso. Que existe alguém maior do que qualquer coisa que uma tela possa oferecer. E as pessoas ouviam. Porque a coragem tem uma frequência própria. E quando alguém fala a verdade sem pedir desculpas, o coração reconhece. Existe um equívoco antigo dentro da fé. A ideia de que ser cristão é uma questão privada. Que a fé pertence ao interior das igrejas, ao silêncio dos quartos, às orações sussurradas antes de dormir. Que falar de Deus em público é exagero, ou pior, constrangimento. Fulton Sheen viveu para contradizer isso. Não com discursos sobre evangelização, com evangelização de verdade, no lugar mais secular, mais barulhento e mais competitivo que existia em sua época, a televisão americana dos anos 1950. Ele não esperou ser convidado para um espaço religioso. Ele entrou no espaço onde as pessoas estavam e ficou. Semana após semana, ano após ano, sem suavizar o que dizia, sem esconder a cruz, sem evitar o nome de Maria como se fosse uma palavra perigosa. Pelo contrário, ele falava de Maria com a naturalidade de quem fala da própria mãe. Porque para ele era exatamente isso. E porque entendia que nenhuma vergonha cabe em quem ama. Quem ama, fala. Quem acredita, anuncia. Não aos gritos, mas com a firmeza de quem sabe o que carrega. Sheen dizia, de formas diferentes, a mesma coisa sempre. A fé que não é capaz de sair pela porta não é fé, é decoração.
E ele saía pela porta todos os dias. Pelas câmeras, pelos microfones, pelas salas de aula, pelos livros, pelas conversas com ateus que vinham querendo debate e saíam querendo batismo. Ele não convertia pelas palavras certas, convertia pelo que havia por trás delas. 70 anos de uma hora diária em silêncio diante de Deus, que tornava cada frase pública um eco de algo muito mais profundo do que qualquer argumento. Evangelizar para Fulton Sheen nunca foi uma técnica. Foi uma consequência natural de quem não tem medo de dizer em voz alta o nome daquele em quem acredita. No final dos anos 1960, as luzes dos estúdios se apagaram. Não de uma vez, aos poucos, como a maré que recua sem avisar. Fulton Sheen havia sido nomeado arcebispo de Rochester, e o mundo que ele conhecia estava mudando rápido demais. A igreja debatia sua própria identidade. A cultura americana acelerava numa direção que ele reconhecia com tristeza como familiar, a direção do vazio. Ele tinha mais de 70 anos. O corpo cansava. A voz ainda era firme, mas os palcos haviam diminuído. Havia uma ironia silenciosa naquilo. O homem que havia vencido Frank Sinatra na televisão, que havia falado para 30 milhões de pessoas por semana, que havia convertido comunistas e céticos com a lógica e a ternura, esse homem agora enfrentava o esquecimento institucional com a mesma serenidade com que havia enfrentado a fama. Porque para Fulton Sheen, nada disso havia sido sobre ele. Nunca foi. Nos anos que se seguiram, ele escreveu, rezou, visitou doentes, respondeu cartas de pessoas que não sabiam que ele ainda estava vivo e que recebiam de volta, com letra firme, palavras que chegavam como pão para quem havia dias não comia. A hora santa continuou, toda manhã, sem câmera, sem audiência, sem M. Apenas ele e Deus, no silêncio de uma capela particular em Nova York, repetindo por décadas o mesmo gesto de um menino de 11 anos numa igrejinha de Illinois que o mundo nunca conheceu. Em 9 de dezembro de 1979, alguém abriu a porta daquela capela. Fulton Sheen estava ajoelhado, imóvel, as mãos cruzadas, os olhos fechados. Tinha ido embora do mesmo jeito que havia vivido, em oração, diante do Santíssimo Sacramento, sem alarde, sem plateia, sem despedida. Décadas depois, o Vaticano reconheceu um milagre atribuído à sua intercessão. Um bebê declarado morto ao nascer voltou à vida após orações a Fulton Sheen. Sem explicação médica, sem resposta racional. Em 24 de setembro de 2026, daqui a poucos meses, a Igreja Católica vai beatificá-lo oficialmente em St. Louis, nos Estados Unidos. O Papa Leão XIV enviará como seu representante o cardeal Luiz Antônio Tagle. O homem que o mundo havia começado a esquecer está prestes a receber o título que sua vida inteira já havia conquistado. Fulton Sheen não foi um santo porque era perfeito. Foi um santo porque toda manhã, durante 73 anos, escolheu se ajoelhar, quando o mundo inteiro estava de pé, correndo, competindo, esquecendo. Ele provou que evangelizar não é tarefa de conventos ou sacristias. É tarefa de quem não tem vergonha de pronunciar o nome de Deus onde as pessoas realmente vivem. Nas telas, nas ruas, nas conversas difíceis, nos momentos em que a fé custa alguma coisa. E se hoje você está aqui, ouvindo essa história, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque exista em você a mesma fome que havia em 30 milhões de americanos sintonizados numa terça-feira à noite. A fome de algo que a televisão não consegue dar, mas que um homem ajoelhado em oração passou a vida inteira tentando apontar. Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui, a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz, para você entender que santos são pessoas comuns,
com dúvidas, perdas e recomeços, mas que um dia olharam para Cristo e disseram: a Ele tudo. Esse canal existe para contar essas histórias. Se inscreve, deixa o like, compartilha, porque alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. E conta pra gente nos comentários, qual santo você quer ver no próximo vídeo? A gente lê tudo.